Depois que vereadores da Serra derrubaram o veto do prefeito Sérgio Vidigal, que proibia o aumento nos salários da Câmara, muita gente perguntou aqui, por que a lei prevê esse veto, hein? Se ele não serve para nada. Afinal, se o veto pode ser derrubado, para que o veto? Aqui com a gente o advogado especialista em direito eleitoral, Marcelos Ferreira Pinto. Afinal, Marcelo, bom dia. Marcelos, bom dia, obrigado pela presença. Para que serve o veto? Para que serve o veto, né, Mário? De fato, é uma dúvida pertinente da população. Nos regimes presidencialistas, onde as constituições federais estabelecem a cláusula de independência e harmonia entre os poderes, é comum no processo legislativo que haja manifestação executiva. Na prática, é o poder executivo se manifestando sobre uma deliberação tomada na esfera do poder legislativo. É pertinente essa manifestação, o prefeito vetou a matéria, só que a matéria volta para a Câmara, até porque é uma lei de iniciativa da Câmara de Vereadores e a Câmara derrubou o veto. Na prática, não há muito o que se fazer diante desse regime jurídico. Esse instrumento se justifica por quê? Da Câmara poder derrubar o veto ou da Assembleia derrubar uma decisão do governo e por aí vai, né? Do Congresso derrubar uma decisão do presidente. Isso é bom porque fortalece o debate? Por que se justifica isso? Fortalece o debate, é bom para a democracia. A Constituição Federal Brasileira estabelece no artigo 2º a cláusula de independência e harmonia entre poderes. Então é comum que os poderes se fiscalizem. O fato do judiciário, por exemplo, poder extirpar, né, expurgar do ordenamento jurídico uma lei considerada inconstitucional, não retira a importância do poder legislativo no processo de produção legislativa e até de fiscalização do poder executivo. Então é comum que esses poderes se fiscalizem e a participação do poder executivo através do veto, no caso do chefe do executivo, é inerente a esse regime. Vamos pegar esse caso agora lá da Serra. Os vereadores disseram, vamos aumentar o salário. O prefeito falou, não, veto, não pode aumentar, vai pesar muito aqui para as contas do município. Aí o veto do prefeito volta para a Câmara. E a Câmara diz, derrubamos o veto. Nós é que decidimos aqui, com 10 votos, derrubamos o veto do prefeito. Aí o prefeito pode ainda fazer alguma coisa ou assunto encerrado? Poderia se questionar a constitucionalidade dessa lei municipal, né, confrontando-a com a Constituição estadual, mas a eficácia seria muito, a chance de êxito seria muito baixa nesse caso. Obviamente que é uma medida extremamente ousada, para não dizer irracional, às vésperas de uma eleição municipal, né, porque a opinião popular foi contrária a esse aumento dos vereadores. A questão aí também tem um cunho orçamentário, porque os limites fixados para os gastos do Poder Legislativo, eles são são fixados com base em parâmetros orçamentários do exercício anterior. Então, toma-se como base a realidade orçamentária de 2011, só que os efeitos são projetados para 2013. Então, é possível que em 2013, caso o orçamento não se realize em sua plenitude, esse aumento de salários complique em termos de custo. O doutor Tamacelo está dizendo aqui, então, sobre o veto, que o veto é bom para a democracia, é importante que tenha isso, porque fortalece o debate, e é basicamente isso, né? Agora, não é decisivo assim também. O prefeito pode alegar, baseado no que o senhor falou, olha, mas essa medida é inconstitucional. Eu vou para a justiça, então. Existem dois tipos de veto. O veto jurídico, quando existe algum vício formal no processo de produção da lei, e o veto de natureza política. Me parece que foi esse o veto do prefeito da Serra, um veto de natureza política, tomado com base em parâmetros de moralidade, de adequação, de harmonia com o interesse público. Breno Comarelli escreveu para a gente, hoje o veto serve apenas para que o executivo, no caso o prefeito, o governador, o presidente, transfira para o legislativo o custo de projetos polêmicos e antipopular. Você acha que pode ter esse efeito também? O prefeito meio que... Estou lavando as mãos. Claro que tem esse efeito, porque tem uma repercussão política muito grande, ainda mais em ano eleitoral, no ano de eleição municipal, onde os cargos que estão em disputa incluem os cargos de vereador. Perfeito. Claro que a pergunta do Breno se refere especificamente a esse caso da Serra, a gente está citando aqui apenas em tese. Mas agora, falando sobre aumento de vereadores, os vereadores sempre justificam dizendo assim, olha, a lei diz que a gente tem que aumentar o salário, que nós somos obrigados a aumentar o salário. É verdade isso? É mentira. Na verdade, a Constituição estabelece limites máximos que, de acordo com a faixa populacional da Serra, seria hoje 60%, o salário do vereador seria 60% do salário do deputado estadual. O teto máximo? O teto. A Constituição não obriga que o salário do vereador seja de 60% do deputado estadual. A Câmara estabelece esse teto se quiser. Então, quer dizer, a Câmara não é obrigada a fixar esse limite. Isso é um limite, é um teto.
Não que o vereador tenha que ganhar isso, né? Entendi. Num ano eleitoral, onde os servidores públicos estão tendo reajustes aí em parâmetros bem inferiores, me parece equivocada essa opção. E aí, voltando à questão de derrubar o veto do prefeito, o prefeito não pode ir para a Constituição e falar isso é imoral. Baseado no que um servidor público teve de reajuste, um vereador ter 61% de reajuste, é imoral, até porque o orçamento de 2009, não sei se eu vou voltar com o mesmo dinheiro que a gente tem hoje. Isso não caberia? Caberia essa arguição, sim, com base em princípios de moralidade, enfim, todos os princípios estatuídos no artigo 37 da Constituição Federal. Esse princípio da moralidade valeria também para outras leis que a gente observa e fica assim meio inconformado. Como é que pode isso? 60 dias de férias para servidor do judiciário, senador, auxílio saúde para ele e para a mulher, até ele morrer a gente paga lá a saúde dele. 14º, 15º para deputado. É lei, mas não parece legítimo. Isso tem o que fazer sobre isso? Essa análise de moralidade geralmente é feita durante a produção legislativa. Ela faz parte do próprio debate inerente ao processo legislativo. Uma vez introduzido no ordenamento jurídico, esse juízo de moralidade não é mais tão pertinente, tão cabível em sede judicial. Então, se você me pergunta se é moral um parlamentar deliberar sobre o próprio salário, me parece que não. Só que é constitucional. A Constituição Federal estabelece expressamente essa previsão. Marcelo Ferreira Pinto, advogado, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia, falando principalmente sobre o veto. Para que serve o veto? Ele disse que é bom para a democracia e há alguns instrumentos também para que o prefeito que tem o veto derrubado tente ainda recorrer. Muito agradecido, viu?